Boa noite, muito obrigado, pastor. Obrigado à igreja também. É um prazer para mim estar com vocês aqui. Eu não sei como é que ficou agora uma música que nós cantávamos aqui, que vai ter que mudar a letra, né? Esse aqui é melhor do que o outro? Então não vai usar. Como é que é? Não vai usar esse então. Tá. A música era assim: muito mais bonito que o sol do IAN. Como é que fica agora, Pablo? Muito mais bonito que o sol UNIAN. Inventar alguma coisa assim, né? Irmãos, nesse momento, apesar da descontração, da alegria de estar com os irmãos, é um momento que eu até coloquei antes de pregar aqui, eu botei um vídeo no meu Instagram e eu pedi às pessoas que se unissem conosco em oração nesse momento pelo Rio de Janeiro. Eu nunca esperava ver as cenas de guerra que estão chegando do Rio. Eu vi isso em Israel, quando o Irã estava mandando drone e atacando Jerusalém, e atacando vários lugares ali, e o Brasil passando por essa situação lamentável. E nós não podemos ser insensíveis, porque aquilo que para nós é apenas uma notícia, para pessoas são vidas. Então você que está em casa nesse momento, acompanhando esse culto online, em primeiro lugar, boa noite, que a graça de Deus esteja com você nesse momento, seja muito bem-vindo a esse canal de transmissão. Convide outras pessoas para assistirem o culto, porque o Espírito Santo não tem limites de tempo, de geografia, ele pode tocar no seu coração aí, Deus tem uma mensagem para você. E eu quero convidar você, onde quer que você esteja, para que você possa, juntamente conosco, clamar a Deus pelo Rio de Janeiro. Aqueles que tiverem condição de se colocarem de joelhos, eu queria convidá-los a que façam. Quem tiver qualquer dificuldade, não faça. Mas eu quero, nesse momento, interceder pelos nossos irmãos do Rio e que Deus traga a paz. Amado Senhor, para começar esse culto de oração nessa quarta-feira, em nome do Teu Filho Jesus, eu peço, Senhor, que o Senhor coloque a Tua poderosa mão sobre o estado do Rio de Janeiro. Há momentos que temos que orar por alguma região específica do mundo, por causa de guerra, por causa de terremoto, por causa de catástrofe. E nesse momento lembramos dos nossos irmãos. Há muitas pessoas, ó Pai, que moram nas regiões atingidas pela violência, estão no fogo cruzado, crianças, estudantes, que não tem nada a ver com a violência de criminosos, mas sofrem com uma bala perdida, com um medo de sair de casa, com um trauma emocional. E, querido Pai, que Jesus possa voltar logo, para que nós não tenhamos mais que fazer orações como essa. Falar com Deus é muito bom. Nos dirigir até o Teu santo trono de graça é uma bênção. Mas há temas, Senhor, que nós ansiamos pelo dia em que não precisaremos mais tratar deles. Nós queremos o dia, ó Pai, em que nós oraremos de olhos abertos, porque falaremos face a face com aquele que nos criou e nos redimiu na cruz do Calvário. E é nesse momento que nós intercedemos em nome de Jesus por nossos irmãos no Rio de Janeiro. Por Tua graça, Senhor. Amém. Amém. E nessas horas a gente é tentado a perguntar: onde está Deus? Eu quero começar com uma pergunta uma colocação bem complicada, polêmica até. Decepcionados com Deus. Esse foi, aliás, um título de um dos livros de Philip Yancey, Decepcionados com Deus. E por mais que você tenha sua convicção religiosa, há momentos na vida em que os problemas batem na sua cara e você pergunta assim: onde está Deus? Eu quero mostrar uma imagem para vocês. Esse aqui não está funcionando muito bem. Eu sei que a imagem está bastante borrada, e é assim mesmo que ela está, porque foi uma imagem tirada
de uma câmera de segurança de uma fábrica no Paraná. Por causa dos problemas com a questão da guerra de Israel, questões internas aqui, políticas, essa notícia não ganhou tanto destaque nos jornais. Mas vocês estão vendo aqui, eu não mostrei o vídeo para que o YouTube não derrube a nossa transmissão. Por isso que eu mostrei apenas a imagem. Mas vocês estão vendo nesse momento, conseguem ver, apesar de estar opaca, que são pessoas que estão orando? São 12 pessoas orando. Inclusive, aquele que está no canto, ele está com a mão assim. E depois que eles terminaram essa oração, fazendo juntos a oração do Pai Nosso, 3 saíram, 9 entraram e houve uma explosão. E os 9 morreram. Inclusive, entre aqueles que morreram, estava o que dirigiu o culto. Era um pastor chamado Márcio Nascimento de Andrade, 38 anos. Ele era um pastor pentecostal, salvo engano. E ele trabalhava ali, além de ser pastor, ele trabalhava naquela fábrica de explosivos para ajudar no tratamento de uma filha autista. E o grande sonho dele é que a filhinha dele voltasse a falar. E algumas pessoas, os 3 que sobreviveram e outros que conheciam aqueles que morreram, começaram a contar o que aconteceu ali naquele momento. Todos os dias, antes do turno daquele grupo, esse pastor chamava todo mundo para orar. Ali havia evangélicos, católicos, pessoas que não são muito religiosas, mas eles iam para orar e pediam proteção de Deus. Ele fazia uma oração, às vezes lia uma passagem da Bíblia, coisa de 10 minutos. Era voluntário. Fazia oração, e como havia pessoas de religião diferente, ele fazia a oração mais universal que nós conhecemos, que é a oração do Pai Nosso. E mal sabiam eles que aquela era a última oração. E ele pensando na filhinha dele. Imagina a cena. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Bom trabalho para todos. 2 minutos depois morreu. Eu quero provocar você com uma pergunta, que se eu fosse ateu eu faria. Onde estava Deus? De que adianta orar? Sabe, a igreja tem que fazer perguntas sérias e enfrentar essas perguntas, por mais polêmicas que elas sejam. De que adianta orar? Livrai-nos do mal, amém. E 2 minutos depois explode. Vocês têm faculdade de Direito aqui também? Tem. Corrijam-me os estudantes e professores de Direito que estiverem aqui, mas até onde eu saiba, se eu vir um crime ou alguma situação acontecendo e eu tendo condições de intervir para evitar o mal, não o faço, eu sou corresponsável por aquele latrocínio, aquela violência, aquela ilegalidade. Correto ou não? Se eu, tendo condições de fazer algo para evitar o crime ou a tragédia, não o faço, eu sou igualmente culpado. Eu vejo uma criança andando sozinha na rua, eu não faço nada para tirá-la dali, sendo que eu poderia. Um carro vai e mata a criança, eu sou igualmente culpado. Eu estou dirigindo com alguém sem o cinto, que eu não pedi para colocar o cinto, sou igualmente culpado. É assim ou não é no direito? Então raciocine comigo. Deus viu ou não viu aquele culto? Deus podia ou não podia evitar aquela tragédia? E Ele não evitou. Então Deus é cúmplice? Como crente você fala, não, Deus não erra jamais. Mas esqueça um pouquinho as suas convicções agora e responda com o sentimento. Se fosse o seu pai que estivesse lá, se fosse o seu marido, se fosse a sua mãe, se fosse alguém seu. Onde está Deus? É sobre isso que eu quero tratar nessa noite. Sabe por quê, irmãos? Nós temos às vezes uma visão muito romântica da fé. A gente pensa que
Na matemática de Deus, 2 e 2 são 4. E nem sempre é assim. Eu conheço pessoas que bebem, fumam, brincam com a saúde o tempo todo e morrem com 98 anos dormindo. Conheço pessoas vegetarianas que fazem exercício físico, cuidam de tudo e morrem com 30 e poucos anos com câncer de pulmão, sendo que ele nunca fumou. Eu conheço bala perdida que atinge criança e traficante perigoso que já trocou tiro 20 vezes com a polícia e nenhum projétil o acertou. E às vezes a gente pensa, é fácil. Não é fácil. Eu acho que tem que trocar o passador aqui, viu? Ou então... Às vezes, até na igreja, a gente pensa que esse aqui é o super crente. Tem uma música muito bonita, que por ela estar sendo mal usada, eu já estou tomando um pouquinho de angústia dessa música. Aqueles reels que colocam assim, Deus, eu tenho tantas bênçãos, pode minha vida enxergar. Repito, a música é linda, mas ela tem sendo usada por um tipo quase infantilizado de fé, como se Deus deixasse... Obrigado pelo controle. Deus deixasse de ser o Deus soberano para se tornar um pai que mima, no mau sentido da palavra. Sabe, criança estragada? Deus, eu tenho tantas... E aí fica rasgando dinheiro na frente do outro, parecendo a teologia do Kiko, né? Eu tenho uma bola e não te dou. Sem contar que há pessoas que estão sofrendo. Você deve sim proclamar as bênçãos de Deus e louvar a Deus e testemunhar das coisas que Deus tem feito de bom na sua vida. Mas você não deve louvar com a insensibilidade de não perceber que tem um outro sofrendo. E onde é que está Deus às vezes nas tragédias? E como eu falei na questão da visão romântica da fé, eu quero analisar nessa noite com vocês uma trilogia bíblica, 3 salmos. O Salmo 42, 43 e 44. Pode deixar até sua Bíblia aberta, que nós vamos passear nesses 3 salmos. Não vamos ler todos os versículos, é claro. Mas eu vou mostrar para você nessa noite como é que esses salmos apresentam o retrato da decepção e ao mesmo tempo da confiança em Deus. E ao final desse sermão, eu vou responder a pergunta com a qual eu comecei. Onde estava Deus naquela tragédia do Paraná? Como eu posso, em sã consciência, falar do amor de Deus depois da tragédia no Paraná? Onde eles oraram, livra-nos do mal, e Deus não livrou. O Salmo 42, versículo 1, começa assim. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus, como a corça suspira pelas águas. Essa imagem romântica, poética, linda, vem na nossa mente. Assim que a gente imagina esse salmo. Ou quem sabe você imagina o salmista olhando para o deserto lá ao fundo, numa roupa limpinha, barba branca, cabelos brancos, escrevendo com uma caneta assim em cima de um livro. Lamento decepcionar você, mas esse não é o cenário. Quando você vê o Salmo 42, verso 5, o verso 11, o 43, verso 5, o 44, verso 25, você percebe que repete várias vezes o refrão: porque você está abatida, ó minha alma? Porque se perturba dentro de mim? Olha o 42, verso 7. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Pelo fato dessa expressão, porque se acha abatida, ó minha alma, várias vezes aqui no texto, muitos comentaristas presumem que os 3 salmos eram um só, que alguém artificialmente dividiu. E o refrão é: porque se acha batida a minha alma. Agora imagina, eu sei que vocês têm um grande coral, há compositores aqui, professores de música. Imagina uma música com esse refrão: por que você está abatida a minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? Um refrão geralmente é uma coisa mais alegre.
Pode olhar, o refrão sempre é alegre. Um refrão que você fica repetindo sempre que você está deprimido. E é interessante que em hebraico essa expressão, porque está abatida, ó minha alma, a palavra hebraica é shahar. Shahar, em hebraico, é encurvar. É quando você está tão cansado, sabe quando você não consegue andar mais, que você para e faz assim, ó, shahar. O hebraico é bem, você curvou. Você não tem mais condição de ir. E quando fala porque está abatido, porque se perturba dentro de mim, ramar lembra o som de um mar em fúria. Ramar, ramar, não parece onda? Ramar. Por que você se perturba? Ramar. A ideia que o salmista tinha era de ondas do mar batendo contra as rochas. É assim que ele sentia a angústia dentro dele. E por que ele falou isso? Porque no ano 701 a.C., que foi um ano traumático para Judá, os assírios vieram e começaram a destruir várias cidades de Judá. E os salmos 42, 43 e 44, alguns acreditam que até o salmo 45, foram compostos dentro desse contexto. Graças a Deus, apesar de todos os problemas do Brasil, apesar de todos os mandos e desmandos da nossa nação, nós ainda temos liberdade religiosa. Mas imagina você vivendo num lugar em que os assírios estavam chegando para destruir a sua casa, a sua cidade e tudo mais, e foi nesse contexto que os salmos foram escritos. O livro de Isaías, capítulo 8, versículos 7 a 8, fala quando os assírios vieram, tomaram Judá e levaram os judeus para o cativeiro da Assíria. Eu vou explicar isso melhor para vocês. Olha como é que o salmista diz, o Salmo 42, verso 3. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto dizem continuamente, e o seu Deus onde está? Não sei se você entendeu, mas o que eu quero dizer é que esses salmos foram compostos numa época em que Judá estava como os moradores do Rio de Janeiro, com tiro para todo lado. Foi nesse contexto de violência, nesse contexto de ameaça, nesse contexto de morte, que o salmo foi escrito. Olha para mim aqui. Tem uma passagem da Bíblia que ela para mim é uma das mais difíceis que tem até de ser pronunciada. Eclesiastes capítulo 7, que diz assim: é melhor ir à casa onde há luto do que à casa onde há festa. Porque na casa que tem luto, as pessoas param para pensar na vida. Você já viu alguém pensando na vida quando o time dele está ganhando o campeonato? Você já viu alguém parando para refletir sobre a vida quando ele ganhou um grande prêmio? Agora morre alguém da sua família, alguém que você ama ou mesmo alguém que você conhece. Você já percebeu como nos funerais todo mundo vira filósofo? Todo mundo vira filósofo. Coitado, tão novo. A vida é assim, né? A vida não vale nada, né? O que adianta a riqueza? O que adianta isso aqui? Olha. Naquela hora você para pensar coisas que na hora do bem bom você não pensa. Então o salmista que compôs esses salmos, ele compôs numa época de grande violência contra Judá. E ele continua falando, ele vai descrevendo, e eu sei o que é isso na minha vida, porque eu já tive situação de muita angústia, em que eu lembrava dos bons dias e falava, Senhor, que saudade de pelo menos uma hora daquele dia. Por isso que eu entendo quando o salmista coloca, lembro-me dessas coisas e dentro de mim se derrama a minha alma, de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, o templo de Jerusalém, entre gritos de alegria, louvor, multidão em festa. Mas agora, destruição. O salmista continua, lembro-me portanto de ti nas terras do Jordão, no Hermon e no Monte Mizar. Que são esses 3 acidentes geográficos que o salmista está falando? É o que está na foto aqui, olha. O Jordão está lá atrás. Está lá atrás. O Monte Hermon é esse coberto de neve. Estão vendo lá em cima? É o Monte Hermon. E o Monte Mizar é esse mais baixo aqui. Então, quando eu vou nesse pedaço aqui de Israel, próximo da Síria, que do outro lado você já tem a Síria, eu fico lembrando desse salmista. E por que ele citou o Monte Hermon, o Mizar e o Jordão?
porque esses eram os 3 últimos pontos geográficos que eles estavam vendo quando estavam deixando a cidade deles. Vou contar o que aconteceu. Os assírios vieram, destruíram várias cidades de Judá e levaram os sobreviventes como escravos para o cativeiro. Então alguns desses escravos, ao subirem, passaram pelo mar da Galileia, pelo rio Jordão. Ali eles viram o Jordão, o Mizar e o Hermon. Ele falou, são os últimos pontos da minha terra. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a situação de ser obrigado a sair da terra que você mais ama por uma questão financeira, e quando você vê pela última vez aquele pedaço de chão ali, a tristeza, você não vai mais voltar para ali, a saudade, você não vai ter mais aquela comida, nem aquela língua, e você está indo para um lugar para ser escravo. Foi assim que esses salmos foram compostos. Os assírios vieram, eles já tinham destruído 20 anos antes o reino do norte, Samaria, e agora estavam atacando a região de Judá. Aqui são as várias cidades que os assírios atacaram: Azecá, Tímina, Ecrom, Lachish. É aqui que nós estamos escavando com o NASP. Vou mostrar para vocês algumas fotos. Assim era a cidade de Lachish, ou Laquis. A cidade na época... Isso aqui é o que a gente está escavando aqui, mas não se espantem com isso tudo verdinho, porque não sei se tem gente do Ceará aqui, é igual o Ceará. Você vai no Ceará na época da chuva, tudo verdinho. Depois fica tudo... Israel é a mesma coisa. Isso aqui é na época da chuva. Mas eu não vou escavar na época da chuva. A gente escava na época do verão. É a mesma montanha. É a mesma montanha. Inclusive, a gente pode ver até hoje o resto da rampa que os assírios fizeram para atacar a cidade. Se alguém de vocês tiver a oportunidade de algum dia ir ao Museu Britânico, vocês vão ver lá em Londres esse painel que os arqueólogos tiraram de Nínive, do Palácio dos Reis da Assíria. E sabe o que está mostrando nesse painel ali em relevo? A destruição das cidades de Judá e da cidade de Laquis, onde nós estamos escavando. E eu vou mostrar para vocês, através desse painel, um pouco da crueldade dos assírios. O painel comprido seria assim. Aqui você tem a destruição da cidade, os deportados sendo levados, cenas de crueldade dos assírios, até chegarem diante de Senaqueribe, que estava sentado aqui no trono dele. Agora, quando você vê o painel assim, você não entende muito, porque na época que o artista fez o painel, isso 700 anos antes de Cristo, então tem 2.700 anos isso, ele não tinha aquela ideia de profundidade e perspectiva que nós temos hoje. Mas o que ele queria desenhar era algo mais ou menos parecido com isso. A cidade sendo destruída e os deportados sendo trazidos em humilhação até o rei Senaqueribe. Algumas cenas para vocês verem a crueldade dos assírios e entenderem como que esses salmos foram escritos. Aqui você tem os assírios tomando de assalto a cidade. Estão vendo as rampas aqui? Olha a crueldade deles, e o povo indo humilhado, sendo expulso das suas casas. Olha aqui o povo indo em humilhação, os soldados levando joias, tesouros, e o povo sendo escravo. Um pouco do que os assírios faziam: empalamento. A pessoa era colocada... Isso aqui é um ancestral da crucifixão. Foram os assírios que criaram isso. Imagine você tendo a sua casa destruída, sendo tirado, vendo as pessoas tirando os seus tesouros, expulsando você de casa e ainda matando pessoas que você ama na sua frente. Aqui os assírios usando fundas, como aquela do rei Davi. Esfolação. Tiravam a pele da pessoa com a pessoa viva. Inclusive, o mais chocante, você tem uma criança assistindo tudo. Os assírios contando pilhas de cabeças. Estão vendo ali, olha? E cada setinha dessa, o que o assírio está levando à mão? Cabeças. O que para você é só uma curiosidade arqueológica, na verdade é o retrato artístico de alguém que viu a chacina. E foi em meio a essa chacina
que um judeu, sendo levado em cativo para a Síria, ao passar pelos montes ali, em algum momento, ele escreveu o que se tornaram os Salmos 43 a 45. Antes de eu continuar, você está entendendo agora o contexto do Salmo que eu acabei de ler? Porque está abatido a minha alma. Não é aquela coisa assim, ai gente, hoje eu estou com uma preguiça, sabe, eu não sei, por que está abatida a minha alma? Hoje eu não estou com vontade de fazer nada. Não. É um abatido de, eu estou encurvado, não aguento mais, tiraram tudo de mim, mataram minha mulher, mataram meus filhos, tiraram minha vida. Eu vi amigos tendo a cabeça deles cortada. Foi assim que o Salmo foi escrito. Muitos implorando misericórdia em vão, porque os assírios não tinham misericórdia. Olha aqui, eles puxando as pessoas pelos cabelos e pelas barbas, humilhando. Inclusive, cabeças. Olha o Salmo 44, versículo 5. Com teu auxílio, venceremos os nossos inimigos. Em teu nome, pisamos sobre os que se levantam contra nós. Está vendo ele pisando aqui, olha? Só que tem um problema com esse versículo aqui. Quando o salmista escreveu, em teu nome venceremos e pisaremos os inimigos, quem estava pisando os inimigos? Os assírios. Olha o verso 9 a 14. Agora, porém, Senhor, tu nos rejeitaste e nos expuseste à vergonha. Já não acompanhas os nossos exércitos. Tu nos fazes bater em retirada diante dos nossos inimigos, e os que nos odeiam nos tomam por seu despojo. Entregaste-nos como ovelhas para o matadouro e nos espalhastes entre as nações. Vendes por nada o teu povo e não tens lucro com a sua venda. Que forte, hein? Perceberam a sinceridade do salmista com Deus? O Senhor vende por nada o teu povo e não tem... Deixa eu explicar para você. A Bíblia faz uma diferença entre a blasfêmia e o grito do desabafo de uma alma que está sofrendo. Deus conhece a diferença. E antes que você se assuste do salmista ser tão honesto com Deus, deixe-me afirmar algo. Deus é menos ofendido pela sinceridade de um pecador do que pela hipocrisia de um santo. Às vezes na sua vida você vai ter que ter a coragem de falar, meu Deus está doendo, e deixar de lado aquelas explicações de plástico que dizem, não, mas o verdadeiro cristão não questiona, ele não sofre. Jesus questionou na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Lama sabachthani, por quê? De pergunta. Você pode desabafar. Fala com Deus a sua dor. Pergunte, Senhor, onde é que o Senhor estava? Coloque a sua dor diante do altar de Deus. Isso não é blasfêmia. Derrame a sua alma. Chore com Deus. Ponha para fora. Cobre as bênçãos dele, Senhor. São os inimigos que estão pisando em nós e não nós neles, como o Senhor prometeu que aconteceria. E os inimigos continuam machucando Israel, cortando a cabeça das pessoas. Esse aqui era um judeu. Esse aqui era um pagão. Esse aqui adorava o Deus verdadeiro, esse aqui adorava ídolos, esse aqui não comia carne de porco, esse aqui comia carne de porco. Esse aqui guardava o Shabat, esse aqui não guardava o Shabat. Esse tinha aliança, o outro não. Onde está Deus? Essa para mim é a cena mais terrível. Leiam comigo o Salmo 42, verso 10, e você vai entender essa cena. Os meus ossos se esmigalham quando os meus adversários me insultam, perguntando sem parar, e o seu Deus onde está? Eu vou explicar para vocês o sentido desse verso. Os meus olhos se esmigalham, viram farinha. Sabe o que é isso aqui? O soldado assírio, os 2 soldados assírios, estão obrigando esse sujeito a pegar ossos de membros da família dele, que foram assassinados, triturar os ossos para fazer farinha, fazer pão e comer.
Essa era uma das torturas que os assírios faziam. Entendeu agora por que o salmista diz: os meus ossos estão triturados diante deles? Eu quero perguntar, você agora está vendo o salmo com outros olhos? Você está entendendo agora o contexto no qual esses salmos foram escritos? Você está conseguindo sentir agora a dor do salmista ao expressar as palavras que estão na sua Bíblia? Você está vendo que não é apenas uma questão de: eu amanheci hoje inspirado. Isso aqui é a dor de alguém que estava sofrendo muito. Lá em Laquis foram encontrados vários ossos de pessoas que foram mortas pelos assírios. Foram ressepultados, porque há um respeito com restos mortais. E o Salmo 43, verso 3, o salmista implora a Deus: envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Senhor, faça alguma coisa pelo teu povo. O Salmo 43, 4 diz: então irei ao altar de Deus que é a minha alegria, e ao som da harpa eu te louvarei, Senhor meu Deus. Olha que interessante, a ironia. Ele tinha que louvar a Deus ao som da harpa, mas os assírios obrigavam os cativos a tocarem harpa enquanto eles viam o massacre do seu próprio povo. Assim como os nazistas fizeram na Segunda Guerra Mundial, em que judeus tinham que tocar instrumentos musicais numa orquestra, enquanto viam a fila de parentes indo para as câmaras de gás. A crueldade humana tem talentos que desafiam os limites da nossa imaginação. Mais um texto para vocês, 44, 15 e 16. A minha humilhação está sempre diante de mim. O meu rosto se cobre de vergonha, ante os gritos do que afronta e blasfema à vista do inimigo do vingador. Olha o que o salmista falou: o meu rosto se cobre de vergonha. Está vendo essa mulher? Está vendo que ela está com a mão assim? Esse era o gesto que você fazia quando você estava sendo excepcionalmente humilhado. Você cobria o rosto. Tanto é que o contrário de cobrir o rosto é quando Deus levanta o rosto, descobre o rosto, quer dizer, te abençoa. Cobrir o rosto é estar em vergonha, em vexame. Mais uma passagem aqui, o Salmo 44, 17 em diante diz: tudo isso nos sobreveio, entretanto, não nos esquecemos de ti, nem fomos infiéis à aliança. Então por que Deus não intervém? Por que Deus não intervém? Enquanto eu estou pregando aqui, deixa eu voltar um pouquinho. Eu quero que você pense agora naquele questionamento que você já fez tantas vezes, ou está fazendo agora, sobre o porquê Deus não está na sua vida. Você que está me assistindo de casa, você não caiu por acaso nessa live. Você que está me olhando aí, que está pensando assim: esse pregador não sabe o que eu estou passando. Você não sabe o que eu já passei? Então deixa eu falar no seu coração. Eu sei que está doendo. E eu já disse à exaustão uma frase que eu peço licença para repetir: não importa se é dor de cabeça ou dor de dente, dor é dor. Eu posso não ter a sua dor de cabeça, mas às vezes eu tenho uma dor de dente que é terrível. Então eu posso olhar para a sua dor de cabeça, mesmo sem tê-la, e com base na minha experiência de dor de dente, falar: eu te entendo. Onde é que está Deus? Eu já me perguntei isso várias vezes, até que eu cheguei a uma conclusão. Deixe-me começar pelo problema. Se eu recebesse hoje o poder de curar o câncer, eu cancelaria esse sermão, pediria o pastor para me substituir, pegaria o primeiro carro aí do Uniaine, e eu iria para o primeiro hospital de câncer, começando pela ala infantil. Acho que você faria a mesma coisa. Se eu tivesse o poder ilimitado de curar câncer, eu ia sair no primeiro hospital aqui pela ala infantil, ia curando todo mundo, eu só ia parar quando eu curasse o último. Você também não faria isso? Não é um bom senso? Jesus tinha o poder de curar todas as doenças ou não tinha? Mas por que ele não curou todas? Será que aqueles que ele cura são mais queridos de Deus do que aqueles que ele não cura? Teve um acidente de carro, um jovem saiu ileso, mas o outro morreu.
Será que Deus amou mais aquele que Ele salvou do que o que morreu? Por que às vezes Deus não intervém? Porque há momentos que Ele intervém e há momentos que Ele não intervém. Eu aprendi uma coisa olhando os milagres de Cristo. Cristo não curou todas as pessoas, mesmo podendo fazer isso. Curou apenas algumas. E mesmo as curas que Jesus fez foram provisórias. Eu costumo brincar, eu escrevi até sobre isso no Meditação, no Devocional. Jesus não ressuscitou Lázaro. Ele adiou a morte de Lázaro, porque Lázaro morreu depois de outra coisa. Aquela ressurreição final com poder e grande glória para a vida eterna, ninguém experimentou. Lázaro não experimentou ainda. Jesus ressuscitou Lázaro ou adiou a morte de Lázaro? Jesus curou realmente o leproso ou apenas impediu que ele morresse naquele momento por aquela doença, mas veio outra causa depois e ele acabou morrendo? Então, eu, colecionando isso, eu descobri que os milagres de Jesus não eram universais e não eram permanentes, eram provisórios. Sendo provisórios, Jesus me lembrou de uma coisa: eu estou no mundo provisório. E no mundo provisório é complicado você colocar coisas permanentes. Deixa eu contar uma coisa que aconteceu comigo em Israel uma vez. Eu estava com um grupo, criando um grupo, e quando nós estávamos no hotel do Mar Morto, felizmente era um dia livre, eu podia atender melhor aquele moço que estava conosco. Um senhor chegou muito sem graça. Eu estou com um problema aqui, me ajuda. Eu falei, o que é? Meu dente quebrou, caiu. Ele estava com o dente na mão aqui, e morrendo de vergonha de sorrir, imagina, faltando um dente. Eu falei, calma, vamos acionar o seguro, que tem um seguro de viagem. Peguei um carro com ele e fui para Beersheba, onde tinha um lugar ali, conseguimos um dentista, e eu ajudei na tradução, e o dentista falou assim, olha, pelo tempo e a pressa, eu não vou poder fazer uma coisa como deveria ser. Eu vou colocar uma massa e vou colar o seu dente provisoriamente. Guardem essa palavra, provisoriamente. Esse advérbio é muito importante. E o dentista falou assim, você vai poder sorrir para as fotos, só cuidado, não morda nada aqui com a parte da frente, que eu não garanto, ele não está muito firme. É apenas para garantir o resto da sua viagem até você retornar para o Brasil. Mas ao chegar ao Brasil, procure um dentista e coloque algo permanente, porque essa massinha é provisória. Os alunos e alunas de odontologia devem entender bastante disso aí. Eu não sei se aquele senhor seguiu o conselho do dentista ao chegar ao Brasil, eu não tenho informação. Mas se ele for sábio, ele seguiu. Por quê? Se ele continuasse com um dente provisório, muitas coisas poderiam acontecer. Podia quebrar na hora que ele menos esperava, podia dar uma infiltração e dar um problema pior mais à frente. Então ele tinha que entender que, embora o dentista colocou aquilo para ele poder terminar a viagem, aquilo era provisório. Ele não podia tratar o provisório como permanente, porque não dá certo. Nós estamos num mundo antes da restauração de todas as coisas. Nós estamos do lado de cada eternidade. Nós estamos numa realidade provisória. Se Cristo pega o permanente e joga no provisório, também não vai dar certo. Se Jesus curasse Lázaro para nunca mais Lázaro morrer, se Jesus curasse todas as pessoas para ninguém mais adoecer, Jesus estaria antecipando a realidade da eternidade para uma época em que o pecado ainda domina nesse mundo, onde acidentes acontecem. Estava fechada, mas podia estar aberta. Vocês perceberam? Acidentes acontecem. Se Jesus curasse todo mundo e liquidasse o mal agora, antes do tempo, ele estaria fazendo com que o permanente ficasse para sempre. Agora vocês podem ler o comentário do próximo slide. Por que Deus não intervém? Se Deus interviesse eliminando o sofrimento antes do tempo, estaria dando um jeitinho de tirar as consequências do pecado de Adão. O único modo de agir seria agir moderadamente, permitindo que, pelo sacrifício, o sofrimento humano não dure para sempre. E qual foi esse sacrifício?
Cristo morrendo na cruz do Calvário. É Cristo que permite que o sofrimento não dure para sempre. Se Cristo não curasse ninguém, iríamos nos sentir abandonados de Deus. Se Ele curasse todos, nós íamos achar que aqui é a eternidade, em pecado. Então Ele cura alguns, não porque ama mais uns que os outros. Ele cura como uma amostragem, como uma forma de dizer: eu ainda estou no controle, mas é apenas um provisório para você aguentar até o final da viagem. Na eternidade nós vamos colocar o permanente. E Cristo sofreu na sua pele todo o sofrimento, toda a angústia, para que a dor de pessoas como os deportados nas mãos dos assírios, como as pessoas que sofrem na guerra do Oriente Médio, como os que sofrem no Rio de Janeiro, como você, não seja um sofrimento eterno. E quando ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Elahi, Elahi, lama sabachthani. O Pai não atendeu a oração de Cristo. Mas olha o que Jesus falou. Uma das últimas coisas que ele disse ao Pai: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Sabe o que me chama a atenção? Que quando Jesus fala nas tuas mãos entrego o meu espírito, ele estava citando o Salmo 31, verso 5. Em hebraico, pode ler o Salmo 31, verso 5, ele está exatamente as mesmas palavras ditas por Davi, quando Davi estava sendo perseguido. E Davi falou: nas tuas mãos entrego o meu espírito, tu me remiste, Senhor, da verdade. Só que quando você vai para o hebraico, tem um segredo aqui que eu quero contar para você. Em hebraico está assim: Beyadarra, nas tuas mãos, Beyaderra, Afekid, eu entrego, Ruahi, o espírito meu. Mas esse verbo entrego em hebraico não é entrego no sentido que a moça veio e me entregou isso aqui. Sabe o que é esse entregue em hebraico? Sabe quando você vai lá no banco, você conseguiu economizar um dinheiro, vender um carro, vender uma casa, aí você vai lá no banco, você pega todo aquele dinheiro e pergunta para o gerente: qual a melhor aplicação? Ele fala: é essa aqui. Aí você faz o que com o seu dinheiro? Você entrega. Entrega por quê? É um presente para o gerente? Por que você entrega? Podem responder por que você entrega. Porque vai render e depois você vai poder pegar de volta aquele dinheiro com juros e correção monetária. Quando você vai a um lugar que não pode entrar com o seu celular, você deixa o celular, ele te dá uma chave, alguma coisa, e você vai tranquilo, porque você sabe que depois você vai receber de volta. Então, quando Jesus diz em hebraico: nas tuas mãos entrego o meu espírito, não é entregar no sentido que eu dou isso aqui para alguém devolvendo. É entregar no sentido: nas tuas mãos eu deposito o meu espírito, porque eu sei que o Senhor vai me devolver com juros e correção monetária. Amém? Você está disposto a entregar o seu espírito a Deus hoje assim? Mesmo nessa situação? Mas você pode falar: mas Rodrigo, e quando Deus não faz nada? Eu quero ler outro salmo para você. O Salmo 43, verso 4 diz: então irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria, e ao som da harpa eu te louvarei. Ó Deus, Senhor meu. Quem disse que o Pai não atendeu Jesus? Sabe qual é o problema da nossa geração, meus irmãos? Você que está me assistindo de casa, nós somos muito imediatistas. A gente acha que se a gente não for atendido na hora e como a gente pediu, é que não nos quiseram atender. A Bíblia promete que Deus vai livrar o justo, mas ela não disse quando.
Cristo, o Messias, tinha uma promessa do Antigo Testamento onde Deus dizia: eu livrarei o meu Messias. Aí quem olha Jesus na cruz do Calvário fala: Deus falhou, porque Ele não livrou o Messias. Como não livrou? O que aconteceu domingo de manhã? O que aconteceu domingo de manhã? Ele ressuscitou. Nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito. O Espírito voltou no domingo de manhã. Ele ressuscitou com poder e grande glória, com juros e correção monetária, com um corpo glorificado. Se você parar a história de Cristo na sexta-feira, parece que o Pai realmente não atendeu o seu filho. Mas se você folhear até o domingo da ressurreição, você vai ver que o Pai atendeu o Filho, porque livrou o Filho da morte, não deixou o Filho na morte. Se você parar a história das vítimas da explosão no Paraná, nos 2 minutos depois da oração, você vai entender que Deus não os livrou da morte. Mas se você levar a sua mente em espírito até a manhã da ressurreição, você vai ver que Deus os livrou da morte. Porque quando aqueles 9 que morreram 2 minutos depois de orarem, ressuscitarem, eles não vão nem saber que passaram tantos anos depois da sua morte. Porque Paulo fala que a morte é como um abrir e fechar de olhos. Então sabe o que vai acontecer? Eu imagino que eles vão ressuscitar aquele próprio pai da filha autista, os outros ali. E ele, Jesus, o que está... Calma, estou aqui. O que aconteceu? Uai, eu vim atender a oração de vocês. Como assim? Antes de morrer, vocês terminaram falando para mim assim: mas livrai-nos do mal, amém. E eu agora vou livrar vocês do mal por toda a eternidade. Quem disse que ele não atendeu? Aprendeu isso? O fato de Deus não estar te respondendo agora não significa que Ele não vai te responder. A Bíblia promete que Ele vai livrar você, mas ela não fala quando. É no tempo dEle. E o tempo dEle é melhor do que o nosso. Eu oro pelo dia em que a cura será definitiva. Eu oro pelo dia em que a morte será apenas algo do passado. Eu oro pelo dia em que eu vou ver Jesus voltando. E é por essa razão que enquanto esse dia não chega, enquanto estamos do lado de cada eternidade, eu tenho que apelar ao seu coração para que você tome uma decisão ao lado de Deus. Aqui há alunos, professores, visitantes, amigos, pessoas que vieram da redondeza, pessoas que vieram de longe. Eu quero chamar você para um apelo. E você que está em casa também, você vai tomar uma decisão. Eu vou pedir para eles cantarem uma música nesse momento que fala justamente sobre o Salmo 121. Ergo os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele pode não vir agora, mas Ele virá. Acredite nisso. Ele virá. Se durante o momento em que essa música estiver cantando, de qualquer lugar que você esteja, da galeria, lá do fundo, do meio, daqui da frente, você sentir no seu coração que você precisa vir à frente, com o seu caminhar, dizendo: Senhor, entra na minha vida, eu preciso do Senhor, faz uma mudança aqui, atenda a minha prece. Eu quero convidar você para vir à frente durante essa música, que eu quero orar por você. Se você tiver receio de vir sozinho, peça alguém para vir junto, mas aceite a Jesus como seu salvador pessoal. Eu estarei aqui esperando por você, porque Deus ama você e Ele não vai desamparar você. Você sentir no seu coração, venha. Pode chegar mais para frente aqui. Se desviem do caminho. Coloca no seu coração agora: Senhor, eu quero uma nova vida. Pai, faz a tua vontade em mim. Pede Ele para tirar o que
está machucando, sabe quem a dúvida, a incredulidade, o peso da depressão. Pede Ele para arrancar. Ele arranca a depressão. Ergue os olhos agora. O seu socorro está vindo. Peça para Ele. Aceite a Jesus como seu salvador pessoal. Você nunca vai se arrepender dessa decisão. De dia ele a tua sombra, de noite te aquecerá. Ele nunca deixará você. Entrega a Ele. Ele nunca deixará. Ele quer fazer uma obra na sua vida. E Ele vai em nome de Jesus. Você. Ele nunca deixará você. Entrega a sua vida a Cristo. Você não está sozinho, acredita. Vença esse medo. Vença esse medo. Você não está sozinho. Eu sei o que eu estou falando. Deus guarda você, Ele ampara você. Você é filha do Rei, você é filho do Rei. Entrega o seu coração a Ele agora. Fala com Ele, entra, Senhor, na minha vida. Fala com Ele. Ele sabe levar você. Ele não vai te deixar. Você e Deus são a maioria. Ele é o seu Deus. Oh Deus, aceita o teu povo. Aceita o coração desse Senhor, povo. a tua força te guardará de todo
Eu já passei dias muito felizes e muito tristes aqui no Uniaí. Se esses prédios e alamedas pudessem testemunhar, eles já viram muitas gargalhadas e muitos soluços, muito sorriso e muita lágrima. E muitas vezes aqui também eu falei: de onde veio o meu socorro? De onde veio o meu socorro? Sabe aquela onde hoje eu ensino ali ao prédio da reitoria? Eu lembro de um dia que eu cheguei aqui sem condição de pagar os estudos, casa tóxica, família tóxica. Meu pai tinha dito que ia mandar um dinheiro para me ajudar e não mandou. E eu fui ligar ali, telefonar. Na época era telefone, não era celular. E todo mundo podia ouvir você falando. E eu lembro que meu pai disse assim: aqui em Belo Horizonte eu pago qualquer curso. Na Bahia, para ser pastor, esquece. Eu pedi para dar um outro telefonema. Eu tinha que esperar na fila. Nesse meio tempo eu vi uma menina falando assim: oxe, minha mãe, eu não quero aquele tênis que a senhora mandou. Eu sei que custou tanto, mas se vira, eu quero outro. O tênis era 3 mensalidades e tanto. E eu liguei para minha mãe depois, que era separada do meu pai. Mãe, meu pai... Ela falou: não quero saber não, se vira. Se não tem pai, não tem mãe, esquece da gente. E ela desligou o telefone na minha cara. E eu, para não passar mais vergonha, porque todo mundo via, os mais antigos do Uniaí lembram dessa época, eu falei: não, então tá bem, um abraço para a senhora. Fingi uma conversa que já não estava tendo. E eu saí dali e fui para o dormitório, olhando para cima, um céu estrelado. De onde vem meu socorro? Eu estou querendo pregar o evangelho. A menina estava desprezando um tênis e vai ganhar outro. O tênis dela já me resolveria meio semestre. Sabe qual é a diferença entre nós? Só uma questão de tempo. Aconteceu comigo ontem, acontece com você hoje, mas o seu socorro vem do Senhor. Eu não sei como é que eu cheguei até aqui, mas eu sei porque eu cheguei. Aquele mesmo Deus que está falando no seu coração me trouxe. E se Ele me trouxe, Ele vai levar você também. Não acredito no que eu falo por erudição. É porque eu estou abrindo o meu coração, a minha vida. Essa escola já testemunhou muitos milagres. Eu sou um deles. E você pode ser outro. Quer falar com Deus agora? Eu posso pedir por você, eu posso pedir para Ele entrar no seu coração e fazer uma revolução, a ponto de você levar a palavra dEle para outros, como eu estou levando para você hoje? Posso? Eu posso orar por você? Então fecha o seu olho comigo. Deixa eu colocar a minha e você no altar de Deus agora. Senhor, nós erguemos os nossos olhos para o monte, em profunda angústia muitas vezes, como o salmista. Senhor, a gente não podia imaginar que o autor desses versos, dos Salmos 43 a 45, escreveu essa poesia num ambiente de tanto sofrimento, de tanta dor, de tanta violência, nas mãos dos assírios. O autor desses versos viu seus entes queridos sendo mortos, foi levado da sua terra para a Síria, viu o seu lar sendo destruído, viu os inimigos prosperando, viu os ímpios debochando da sua fé, viu estrangeiros questionando: onde está o seu Deus? O deboche dos assírios silenciou. A Assíria não é nada hoje senão fragmentos de história, mas as palavras do salmista ecoam através do tempo até nós. E como ele, Senhor, a nossa alma tem sede de Ti. Até quando, Senhor,
continuaremos enterrando os nossos entes queridos, precisando de terapia, de remédio. Eu não sei, Pai. Mas assim como o Senhor colocou o Evangelho no meu coração, por Cristo Jesus eu quero que o Evangelho entre no coração de todos eles aqui. Que eles possam aceitar a Ti, Jesus, como seu Salvador pessoal. Cuida deles, Senhor, como o Senhor cuidou de mim. E se a provação bater à porta e eles sentirem medo, angústia, abrace-os, Senhor, como o Senhor me abraçou e enxugou as minhas lágrimas e me colocou nesse altar para falar a Tua mensagem para eles. Guarda-nos para o Teu reino, Senhor, e que Jesus possa voltar logo, para que nós possamos nos encontrar com os nossos entes queridos que a morte levou e despedir de uma vez por todas do sofrimento. Perdoa os nossos pecados e lava-nos no sangue do Cordeiro, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe vocês.